Vamos ficar de pé, abra sua Bíblia, eu quero ler aqui o texto da palavra. Depois da mensagem nós vamos estar fazendo os dízimos e oferta, mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Números, capítulo 13. A princípio nós vamos ler o 1 e o 3, depois o 21, depois do 27 ao 33. Números 13, de 1 a 3, depois 21 e posteriormente do 27 ao 33. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu lhe hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Pará, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Sim até Rebote, a entrada de Amate. E contaram e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes, muito grande. E também ali vimos os filhos de Anak, os anaquins, que habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos aminosamente, possuamos e em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com que ele subiu disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que consome os moradores, e todo o povo que vimos no meio delas são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos seus olhos como os gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Pai Santo, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Pai Criador dos céus e da terra, Pai, que pela Tua palavra o mundo existiu, pela Tua palavra coisas aconteceram e acontecem e acontecerão. Pela Tua palavra, ó Deus, nós cremos, ó Deus, em mudanças radicais no nosso Brasil, no nosso país, no mundo, ó Pai. Senhor, pela Tua palavra, ó Pai, nós cremos na Tua palavra. A Tua palavra é poderosa. Basta uma palavra Tua, Senhor, basta uma palavra Tua. Por isso que o inimigo, Senhor, ele não quer que a palavra entre em nossos corações, ele não quer que a palavra esteja em nossas vidas, e nós te pedimos misericórdia, nós te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra habite em nossos corações nesta manhã. Pai, que a Tua palavra ache, Senhor Deus, agora um lugar, Senhor, em nossas vidas, ó Pai, e te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, podeis assentar. Estamos felizes por termos aqui recuperado a Jaqueline e sua família,
seu sobrinho, sua filha, a sua mãe. Estamos aqui felizes com a alegria do Felipe. Felipe é pai. Lá aí fora se diz que quando o homem tem um filho, ele vai pagar o xixi, que é pagar bebida para os não crentes. E eu perguntei assim, e no meio do cristão, o que você faz? É melhor pagar um almoço, né? É melhor pagar um almoço. Então nós glorificamos a Deus pela vida do Felipe, da Elisa, estamos felizes, a igreja vibrou com o nascimento do Pedro. Deus possa estar abençoando essa família. Também queremos agradecer por todos que estão aqui. Depois estaremos apresentando os nossos visitantes. Temos visitantes que estão conosco nesta manhã. Então, nosso muito obrigado pela sua presença aqui nesta manhã. Gostaria de dar oportunidade a 2 pessoas somente. Eu sei que várias pessoas vão querer, mas 2 que forem mais rápidas. Uma boa notícia, quem tem? 2 boas notícias. Uma ali e 2, pronto. Tiago, pode falar. Amém, glória a Deus. Tiago fez uma prova para o Cefet e já está no processo aí de seleção. São 2, então agora o segundo. Oh, meu Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha, pastor, você não sabe a alegria aqui da igreja. Pastor Nelson está dirigindo e a alegria também é muito grande da nossa querida irmã amada Beth, né? Beth está feliz com isso, porque seu marido está dirigindo. Eram 2, mas a mão continua, então pode falar, Ana. Amém. Ana está falando da alegria, porque a sua filha, Ana Inês, está terminando aí o seu trabalho na faculdade e fez uma linda maquete, representando o que essa maquete? Ela fez uma maquete com o finalzinho da Praça São Salvador. Eu tenho que repetir que as pessoas que estão em casa também ficam ansiosas para saber que maquete é essa, né? Então, glória a Deus pelas boas notícias. Irmãos, eu quero falar nessa manhã, por isso que eu pedi boas notícias, porque eu quero falar nessa manhã sobre uma mente liberta da escravidão. Uma mente liberta da escravidão. Repita comigo. Uma mente liberta da escravidão, ou então libertação da escravidão mental. O que é uma escravidão mental? Uma escravidão mental. Às vezes você não tem o problema, mas você começa a viver como se ele já existisse. Então você começa a ter sintomas, você começa a ter, a mente começa a te trair, e a mente humana, ela está sendo muito estudada, continuará sendo muito estudada, porque a mente humana é algo tremendo, é algo maravilhoso. A mente que Deus criou, ela é algo que nenhum homem poderá criar algo semelhante à mente humana. Então, eu quero glorificar a Deus e convidar você a ter sua mente liberta. Por quê? Aonde que o inimigo tem trabalhado? Na nossa mente. Ele quer nos aprisionar. Você, através da mente, você fica prisioneiro. Através da mente, você não anda, você não prossegue, você não prospera, tudo por um problema mental. A mente é algo terrível, e nós às vezes tivemos
talvez deformação na nossa infância, tivemos palavras agressivas na infância, vivemos às vezes situações terríveis em nossos lares, e nessa noite eu quero falar sobre essa libertação mental que o Senhor pode nos dar. Eu creio na palavra que diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Repita comigo: se o Filho o homem lhe libertar, verdadeiramente sereis livres. É nós nos expormos ao Filho de Deus para que Ele possa agir em nós para nos libertar. Eu não posso sentir o sol se eu não me expor ao sol. Senão, eu só vou perguntar para a Dalva, minha esposa que está aqui, eu pergunto para ela, como está o sol? Ela vai dizer, está quente, eu fiquei no sol e aqueceu a minha pele, ou está um sol maravilhoso, e nós vamos assim, definindo como está o sol, mas se eu não me expor ao sol, eu jamais vou conseguir entender o que é ter a quentura desse sol. E a Bíblia me convida a ter a minha mente trabalhada. A Bíblia nos adverte em vários versículos a necessidade de termos nossa mente renovada, a nossa mente blindada contra as ciladas do adversário, pois ele deseja aprisionar a mente do homem. Tudo começa no campo mental. Tudo começa, e o sábio Salomão disse que tudo começa ali no coração. Ele estava na época dizendo que se entendia que era o coração que tinha o poder decisório. Hoje nós entendemos a mente, então podemos aplicar essa palavra de Salomão dizendo que tudo começa na mente. Na mente se começa um grande projeto bom, um projeto que vai abençoar muitas pessoas, mas também na mente começa o adultério, na mente começa o planejamento de um assalto, o planejamento de coisas horríveis. Então, tudo começa na mente, e eu tenho como colocar a minha mente diante do Senhor e pedir que a palavra seja aplicada em mim, pedindo que o Senhor me ajude a pensar nas coisas do alto, a brindar a minha mente. O apóstolo Paulo, que ele tocou muito nesses assuntos, nós temos em vários versículos, em várias cartas deste homem, citações sobre a mente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 13, eu quero que você que está aqui, abra esse ensinamento. O Tiago, que está ali nos ajudando na transmissão, vai estar compartilhando com a igreja para que leiamos em uma só voz. 1 Coríntios 2, verso 13. A Bíblia, ela afirma que os ensinamentos da palavra de Deus, eles precisam serem guardados em nosso coração. E nós não podemos ouvir a palavra, ensinar a palavra pela sabedoria humana, mas entendemos que a palavra ela precisa ser ensinada, ouvida na dependência do Espírito Santo de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 2, verso 13. Toda a igreja, aos quais também falamos, não com palavras de sabedorias humanas, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as... Continua, vamos até o 16, Tiago, por favor. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la, porque elas se espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor,
para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Bata no seu coração, diga assim: nós temos a mente de Cristo. Irmãos, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus quer trabalhar em parceria com a nossa mente, para que nós venhamos discernir, porque se você não discernir, se você não raciocinar, se você não compreender, você vai virar marionete na mão de pastores inescrupulosos, líderes inescrupulosos, que usam até a palavra de Deus para te manipular. Então é necessário sempre fazer com aqueles crentes, quando o apóstolo Paulo falava, os crentes de Bereia, o apóstolo Paulo lia e eles conferiam e eles discerniam, porque você tem a mente de Cristo, você pode trabalhar com a sua mente. Não é o que o pastor Eliezer está falando, é o que a palavra de Deus fala. Então eu preciso tudo colocar diante da palavra, eu preciso discernir, eu preciso procurar entender. Não é porque alguém falou, alguém levantou uma bandeira que nós vamos começar a viver assim. Eu estive, a Ana Maria, a filha da irmã Ana, esteve lá em casa e os meus filhos falaram assim: pai, o senhor parecia que estava brigando, porque nós estávamos conversando, e ela na faculdade, e eu fiquei em pé, e eu me exaltei, não com a Ana em si, mas pelo assunto que eu estava dizendo, que eu estou, eu vivo em igreja, tem 60 anos, nasci na igreja e vejo muita gente que começam a estudar, pessoas que começam a pesquisar e largam a fé. Eu digo, eu não entendo isso, porque são às vezes manobrado por professores que não conseguem discernir a sua própria vida e quer dar conselho à turma. E às vezes o aluno, e às vezes o jovem, o adolescente, ao entrar nessa faculdade, em vez de fazer diferente, está todo mundo andando por esse caminho, está todo mundo balançando a cabeça para o professor, está todo mundo balançando a cabeça porque agora tem que usar a calça assim, tem que usar o cabelo assim, tem que usar a blusa assim, mas eu não quero. Então eu não sou escravo, mas se eu quiser, eu uso, mas se eu não quiser, eu não uso. Então eu tenho que ter opção, eu tenho que saber que o Senhor me deu condições de discernir o que é bom para mim e o que não é bom. Eu tenho visto, não sei se é influência dos sertanejos, mas homens usando às vezes calça muito apertada, e para mulher eu acho que nós já estamos acostumados, mas em homem fica ridículo, e a maioria dos homens não tem o cuidado que a mulher tem de encolher barriga, de botar cinto, ou de fazer regime, come para chuchu, então fica aquela calça apertada, homens com aquela calça apertada e a barriga pulando para fora, que coisa feia, mas é a moda. Aí o camarada fica com aquela calça toda até, parece o Hulk, né? O Hulk crescia em cima e ele ficava gritando, a calça não rasgava. Eu quero dizer, irmãos, está todo mundo aplaudindo, a calça agora é assim, vai ser assim, mas não fica bem em você, não usa. A roupa agora é assim, mas não está bem. A cor agora, todo mundo usa roxo, mas você não gosta de roxo, não use. Então eu quero falar nesta manhã sobre essa liberdade que Cristo nos deu. Nós não somos escravos. Não permita que nenhum homem, não permita que, às vezes a gente a culpa que é o diabo, mas muitas vezes nós permitimos que cabrestos sejam colocados em nossas bocas, mesmo na igreja, porque você está aqui, você aceitou, então você que aceitou. Mas eu não quero mais me submeter à palavra. Você tem escolha. Você sabe
que você sempre teve escolha, o caminho largo e o caminho estreito. Você pode optar pelo caminho largo, mas você entenda o final de ambos. Mas você não pode estar aqui obrigado. Você não pode estar aqui porque o pai obrigou, a mãe obrigou. Você tem liberdade. E o Senhor, Ele veio a este mundo, morreu, para que nós tivéssemos liberdade. Aí a Bíblia diz assim: não dê ocasião, não use a sua liberdade para dar ocasião à carne. O Senhor me libertou. Jesus se antecipou ao problema, afirmando que a nossa caminhada, Ele estaria nos capacitando, Ele estaria nos dando poder, Ele estaria trabalhando na nossa mente. Eu gosto muito da palavra de Atos 1:8, que ele diz assim: recebereis poder do Espírito Santo. Receberei, em outras versões diz virtudes, poder, mas tudo significa o dinamis, tudo tem esse sentido. Então, recebereis virtude, recebereis poder. E quando nós recebemos, ou quando nós aceitamos a Jesus em nossas vidas, o Espírito Santo de Deus nos capacitou com poder, e você tem o poder de discernir. Você pode discernir, é isso que o apóstolo Paulo falou. O homem natural, ele não vai conseguir discernir nada, mas o homem espiritual vai discernir. Ele sabe o que é certo, sabe o que é errado, sabe o que é uma amizade perigosa para o filho, uma amizade que pode colocar, trazer influência ruim para a sua casa. Ele sabe, o homem espiritual, ele sabe como ele deve andar, como ele deve se portar, o ambiente que ele deve viver, porque ele é um homem espiritual, e a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda a esse discernimento. Eu quero dizer para você nessa manhã, que nós recebemos o poder do Espírito Santo. Eu digo que nós recebemos o poder de decisão. Não está na Bíblia essa palavra, mas eu entendo pela aplicabilidade que nós recebemos, quando aceitamos o Espírito Santo, nós recebemos o poder de decisão. Por quê? Porque a maior decisão nós recebemos entre a vida e a morte. É eu que escolho se eu quero morrer ou se eu quero viver. Nós recebemos então esse poder de decisão, esse vigor, nós recebemos entusiasmo, nós recebemos equilíbrio, nós recebemos do Senhor a visão espiritual. Então que a nossa mente seja colocada diante de Deus. Não permita que o medo venha te aprisionar dentro de casa, dentro de um quarto escuro. Não permita. O versículo clássico que eu gosto muito, que nós sabemos de cor, é Romanos capítulo 12, verso 2, que nos convida a uma renovação da nossa mente. Renovação. O apóstolo Paulo, ele diz: rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo, mas transforme este mundo pela renovação da vossa mente. Então a minha mente precisa estar sempre sendo renovada diariamente no Senhor. Filipenses 4, verso 8, o apóstolo Paulo vai dizer: se há algum valor nisso, se há honra nisso, se isso vai servir para alguma coisa, se vai edificar, se vai agregar, se isso vai ser bom, nisto pensai. Filipenses 4, verso 8. Então ele está dizendo: joga fora o que não serve, pensamentos loucos que entram em nossas mentes, joga fora. E ao entrar na terra prometida, o texto que nós lemos, qual era, me dá um desconto aos pastores, aos teólogos de plantão, a você que está em casa, mas qual era a dificuldade de Deus, entre aspas? Qual era a dificuldade? Era fazer com que um povo escravo,
que estava sendo liberto da escravidão do Egito, entrasse numa terra que agora de liberdade. Mas a dificuldade não foi tirar esse povo de lá e trazer para cá. A dificuldade foi tirar o Egito de dentro do povo. O povo nasceu no Egito, o povo viveu no Egito, ele só sabia de escravidão. Toda vez eles foram programados para obedecer, eles foram programados para trabalhar, eles foram programados para produzir, eles foram criados como boi, como animal, comida, bebida, trabalho. Comida, bebida e trabalho. E procriação. Então, como animal, o povo estava vivendo dessa maneira. Então agora o Senhor tira este povo que vivia dessa maneira e agora quer levar este povo para eles serem senhores da terra, para que eles possam viverem nessa terra, e nessa terra eles estariam no controle das coisas dessa terra. E ao entrar nessa terra, eu quero convidar você, Deuteronômio, ele vai estar sempre dando alguns versículos, alguns textos, e eu vou citar um, mas não vou ler agora não, mas para você ler depois. Deuteronômio 6, eu gosto muito o Senhor falando, quando vocês entrarem na terra que o Senhor vai te dar. Mas o que eu quero ler agora é Deuteronômio 11, verso 18. Deuteronômio 8, verso 18. O povo estava entrando na terra e o Senhor estava trabalhando com esse povo que estava entrando na terra. Ele diz assim: ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Aqui, no vosso coração e na vossa alma, você sabe que o Senhor está falando. Coloque na sua mente, coloque a palavra na mente, coloque a palavra na sua cabeça. E ele diz: atai por sinal em vossas mãos, atai por sinal em vossas mãos. Eu tinha uma secretária aqui, ela deve estar me escutando em casa, a irmã Débora Moura, ela me ajudava aqui na secretaria da igreja, e às vezes a gente, diante de algum evento, eu pedia a ela tanta coisa, e ela: pastor, o senhor já me pediu muitas coisas. Então o que eu via? Eu saía, quando voltava, ela tinha coisa escrita aqui, coisa escrita aqui, coisa escrita aqui. Eu falei: o que é isso, Débora? E ela dizia assim: não, aqui eu não vou me esquecer, foram muitas coisas que o Senhor me deu. Então, eu vejo, toda vez que eu vejo essa orientação bíblica, eu lembro da Débora, que para não esquecer, ela escrevia, nem na palma, mas aqui na mão, para toda hora ficar lembrando. Então, o Senhor estava dizendo assim: atai, verso 18, o Tiago já botou ali. Então, leia comigo, Deuteronômio 11, verso 18, toda a igreja. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e as atais por sinal nas vossa mão, para que esteja por frontal entre os vossos olhos, para que esteja por frontais entre os vossos olhos. O Senhor está dizendo assim: os seus olhos precisam estarem sempre mirando a palavra. O teu olho precisa estar mirando a palavra. Quando você entrar na terra que eu vou te dar, olha, bênção pura, eu vou te dar uma terra maravilhosa. Mas se nessa terra, se você não ficar meditando na palavra, se você não ficar trabalhando a sua mente com a palavra, essa terra que é muito boa, vai te trazer problema. Esse emprego que a sua mãe orou, fez campanha e jejuou e pediu, essa faculdade, esse trabalho, essa casa nova, esse carro que você pediu, isso tudo, essa bênção que chegou até você, se você não estiver regando, se você não estiver constantemente pedindo ao Senhor, que o Senhor te oriente,
vai ser problema. É isso que o Senhor está dizendo. Coloque na sua mão, coloque diante dos seus olhos. Deuteronômio 6 é mais específico ainda, dizendo que a palavra esteja entre frontal dos seus olhos, para que você possa ver, para que você possa nunca esquecer da palavra. Então ele diz: grave as minhas palavras no coração e na mente, amarre com sinal nas mãos, prenda na testa, coloque em lugares para que fique de testeira, para que você possa olhar. Quem trabalha com marketing sabe que no marketing o cartaz ele tem que ficar na direção do olho, não pode ficar embaixo, mas ele tem que ficar na direção do olho. Então, como o Brasil, nós temos uma média de altura, qual é a média? 1,60, 1,70. Então, a média de altura, então o cartaz vai ficar nessa altura. Se fosse lá na Alemanha, certamente, 1,80, né? Talvez, e pouco. Porque o objetivo é que fique na direção dos nossos olhos. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque a minha mente tem que ser irrigada com a palavra. Escondi a tua palavra na minha mente, para eu não pensar bobagem. Versão lá, pastor Eliezer. Escondi a tua palavra na minha mente, para não pensar coisa ruim. Romanos capítulo 8, versos 5 e 6. Romanos 8, versos 5, 6 e 7. A natureza humana tem a mente controlada com as coisas humanas, com as coisas da terra. É isso que Romanos, o apóstolo Paulo fala. Mas nós vamos ler em uma só voz esse texto de Romanos 8, 5, 6 e 7. Romanos 8, 5, 6 e 7. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte. Repita comigo. Porque a inclinação da carne é a morte. Então volta agora o versículo anterior. Olha, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Aí o verso 6 diz: cuidado, a inclinação da carne é morte. 6. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Só até aí. O apóstolo Paulo está dizendo: cuidado com a inclinação da carne. Cuidado com a inclinação da carne. A palavra de Deus nos convida a libertarmos a nossa mente, permitir que nossa mente possa ser liberta. Era isso que o Senhor estava trabalhando. E nessa manhã eu estou ilustrando com esse número capítulo 13, porque 12 homens são enviados a olhar a terra. O objetivo de Deus era levar o seu povo a um nível. O seu povo era escravo, agora Deus estava querendo levar o seu povo a um nível. Que nível era esse? Tirar esse povo de um cativeiro para uma terra que manava leite e mel. Manava leite e mel significa que era uma terra boa, tanto na agricultura como na pecuária. Era uma terra maravilhosa. E eles no Egito eram escravos. E agora eles seriam senhores, eles seriam donos, proprietários, eles seriam donos dos seus filhos, que lá no Egito nem dos filhos eles teriam condições de serem donos. Eles agora seriam donos das suas casas, donos dos seus filhos, dos seus animais, donos das suas plantações. Eles que estariam resolvendo, eles seriam donos de si mesmos. Mas o problema é que esse povo ainda estava numa escravidão mental.
E a dificuldade era mudar a atitude desse povo na terra. E a mente desse povo ainda estava lá no Egito. E qual era o desafio de Deus? Tirar o Egito de dentro desse povo, mudar a mente limitada, que impedia de caminhar a uma esfera. Deus tinha propósito para este povo, mas esse povo tinha uma mente limitada. E Deus fala com Moisés: olha, eu tive aqui uma ideia. Eu quero que você chame os líderes, os príncipes de cada tribo. Eu quero que você pegue esses líderes, esses influenciadores digitais da época. Então, esses influenciadores digitais, eles vão conhecer a terra, eles vão olhar a terra, e eles vão trazerem notícias da terra. Isso vai animar o povo. E o povo vai ficar animado para prosseguir. O Senhor estava dizendo: eu quero que você mande para espiar a terra 24 olhos. Eu quero que você mande espiar a terra 12 cabeças. Mas, irmãos, observe, cada um estava olhando a mesma coisa. O gigante que um estava vendo, o outro estava vendo. Os frutos que um estava vendo, o outro também estava vendo. Os obstáculos que um estava vendo, o outro viria também. Então eu vejo que o problema não era a maneira não era o obstáculo. O problema era a maneira que se olhava para o obstáculo. A maneira que você olha para as limitações. E a Bíblia diz que eles foram enviados 12 espiam. Às vezes, você coloca que o problema é viver casado, mas o problema não é viver casado, porque você, aqui na igreja mesmo, você conhece casais que estão completando 50 anos de vida conjugal. A diferença é como enfrentamos o problema. Quem vive 50 anos de vida conjugal, essa pessoa nunca teve problema? Teve, muita dificuldade. Qual é o segredo? É como nós enfrentamos o problema. E Jesus deixa isso claro no livro de Mateus, quando ele fala sobre duas casas. Duas casas são construídas. Aí veio a ventania em ambas as casas. Vieram o vento forte, a chuva em ambas as casas. Vieram o terremoto em ambas as casas. Vieram as dificuldades em ambas as casas. Uma cai e a outra não. Por quê? Não, porque o vento passou mais suave. Não, a Bíblia diz que o vento bateu com ímpeto em ambas as casas. E uma caiu e outra não. Qual era o segredo? A base. A base. Era isso que o Senhor estava dizendo. Quando entrar na terra prometida, então o importante é você ter base, e essa base precisa ser renovada a cada dia. Qual é a base? A palavra de Deus em nossas vidas. 12 homens, todos viram as mesmas coisas. Passaram 40 dias fazendo reconhecimento de um território novo. Eles tiveram a oportunidade de vislumbrar o futuro. O Senhor falou assim: vai lá e espie o futuro. É isso que eu vou dar para vocês no futuro. Vocês estão aqui, vocês não entraram lá ainda, mas pegue 12 homens e olhe o futuro, o que aguardam vocês no futuro. E o Senhor permitiu que eles fossem e olhassem aquela terra. Os cabeças pensantes, os príncipes, foram todos iguais. Porém, a mente, as atitudes foram diferentes. Verso 27 diz assim: fomos à terra. Agora voltamos lá de Números, capítulo 12. Fomos à terra que nos enviaste. Verdadeiramente é terra boa. Olha, verdadeiramente é terra boa, muito boa. Mana, leite e mel. Aí talvez checklist. A terra mana, leite e mel, todo mundo? Sim, mana, leite e mel. Os frutos são bons? Sim, os frutos são bons. E é isso. Aí foi checando, deu tudo certo. Todo mundo concordou. Porém, tem o verso 28.
Aí eles começaram a ver o que Deus não mandou ver. Povos poderosos, cidade muito forte, cidade grandes, situações intransponíveis. Aí começam agora a fazerem a própria leitura. Situações intransponíveis. Amalequitas no sul, os heteus, jebuseus, amorreus nas montanhas, os cananeus no pé do mar, no ribeiro do rio Jordão. Irmão, 12 homens olhando a mesma coisa, 10 falaram, impossível, homens grandes, poderosos, fortes e muitos. O problema é problema para todos, crise é crise para todos. A diferença é quando nós olhamos para o tamanho do problema ou para o tamanho do nosso Deus. Foi o relatório mais danoso que se tem notícia na história. Por quê? Esse relatório fez com que o povo fosse castigado para cada um ano, para cada um dia que eles percorreram a terra, que espiaram, eles ficaram 40 dias. Então o castigo foi, para cada um dia que vocês estiveram na terra e voltaram com esse relatório danoso, esse relatório desanimador, então agora para cada um dia que vocês andaram na terra, vocês vão andar 1 ano no deserto. Foi a sentença de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor se revoltou. Se você olha aqui o capítulo 14, eu creio, diz que o Senhor Deus, quando eles quiseram apedrejar, matar até aqueles homens, para entender melhor, vamos ver aqui, capítulo 14, verso 7, a partir da palavra aqui de Josué, verso 6, Números 14, verso 6. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jafoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, porque eles dizendo que não poderiam, eles não poderiam entrar na terra, e deram uma sugestão: vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o Egito. Isso está no verso 3. Então Josué e Calebe rasgaram as suas roupas e falaram, verso 7, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra no meio pela qual nós passamos e espiamos é terra muito boa, dá para nós vivermos nessa terra. Aí verso 8, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nessa terra que mana leite e mel. Verso 9, o que precisamos fazer? Tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, não vamos temer ao povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se dele o amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Não temais. Eles estão com medo. Então, disse toda a congregação que apedrejasse. Então a congregação se reuniu, junto com os 10, vamos matar esses 2 que estão sendo diferentes. Aí a Bíblia diz, porém, a glória do Senhor apareceu. A glória do Senhor apareceu na tenda da congregação dos filhos de Israel. Irmãos, um relatório que acendeu a ira do Senhor. A glória do Senhor aparece. A glória do Senhor aparece. Irmãos, por que que eles olharam, esses 10 olharam dessa maneira? Muitas explicações. Eu, no meu coração, busquei a Deus, por que teve esse olhar tão negativo? Eu creio, eles nasceram como escravo, pensavam como escravo, olhavam como escravo, viviam como escravo, falavam como escravo, e nunca deixou de ser menino, como o apóstolo Paulo fala. Eles eram como escravo,
Eles pensavam como escravo. Como o escravo pensa? Como o escravo pensa? O escravo não pensa, o escravo executa. Sim, senhor, não, senhor. O escravo pensa como? Não pensa, executa, faz. Então, talvez eles não pensaram. E às vezes, irmãos, nós somos envolvidos em pensamentos errados e nós não conseguimos parar. Peraí, está todo mundo indo por esse caminho, mas será que é esse caminho? Está todo mundo fazendo assim, mas é assim. O Senhor está te trazendo, te dando a oportunidade do povo pensar, do povo planejar, do povo executar. O Senhor não quer marionete, o Senhor não quer robô, o Senhor quer que você olhe o pecado e você diga não, pecado. Não porque tu está com medo de morrer, está com medo de Deus te castigar. Não é isso que o Senhor quer que você faça. Não, pecado, porque eu amo a Deus. É isso que José fez. José falou para aquela mulher: eu não posso me deitar contigo, porque se eu faço isso, eu estaria desonrando o meu Deus. Ele não falou de castigo. Então a palavra, nós fomos criados na igreja, e na igreja era cuidado do olhinho no que vê. O Salvador do céu está olhando para você, está doido para te consumir, para te pegar de jeito. Então, era assim, cuidado, olhinho no que vê. Mas o Senhor está dizendo: olhe, pode olhar, você vai olhar, mas diga não, porque você me ama. Diga não, porque o que eu represento para você. Por que você se dá pelo seu filho? Por que se for necessário, você se entrega? Aqui na igreja nós tivemos o irmão Eduardo Batistone. Ele teve problema de rim, e o pai dele não pensou duas vezes, foi doador para ele, nem pensou duas vezes. Filho, o pai ama o filho. Então nesta manhã, eu encerro dizendo para você: o Senhor já nos trouxe para Canaã. Você já está no Canaã, você já está vivendo Canaã. Não pensa: quando eu morrer eu vou viver no céu. Não, faça da sua casa um pedacinho do céu. A Bíblia diz que você já tem a vida eterna. A vida eterna não é uma vida eterna que você tem, acaba, morre e continua uma outra no céu. Não, vida eterna é eterna. Você fecha o olho aqui e continua. Então você já está usufruindo daqui na terra da vida eterna, porque a vida é eterna. E eu fecho o olho aqui e continuo, só troco de roupa, largo esse corpo corruptível e o Senhor vai me dar um corpo transformado. Só troco de roupa, mas continuo vivendo a vida eterna. Então, viva agora como homem livre, como mulher livre. Por que você não vai se amoldar a este mundo? Porque eu tenho medo. No passado, os diáconos tomavam conta. Eu lembro a igreja que eu pertenci, era uma igreja xiita mesmo. Aquela igreja que eu tinha muitas irmãs e as mulheres não podiam usar calça comprida, não podia ter certas, não podia passar maquiagem e tudo, mas éramos muito pobres. E certa vez, lá em casa em obra, e nós tínhamos que passar por uma ponte, eu não me lembro o que era, a casa estava em obra, não dava para entrar pelo portão, tínhamos que atravessar e tínhamos que sair do outro lado, e ao atravessar passava por um botequim que era com muitos homens, e minhas irmãs optaram em fazer essa travessia de calça comprida, porque tinha que subir escada, descer escada, para chegar na igreja. E quando chegava na igreja, tinha que eu ir na frente para ver se tinha diácono olhando. Elas entravam por trás para trocar de roupa no banheiro, para botar uma saia para vestir. Eu estava olhando se Paulinho estava lá. O Senhor já nos libertou disso, irmão. Somos libertos. Vivíamos, trocávamos 6 por meia dúzia, a opressão do pecado para a opressão religiosa. O Senhor não quer ninguém oprimido religiosamente.
o Senhor quer fazer uma proposta de amor para você. A terra que o Senhor queria que o povo entrasse, não queria que o povo entrasse como escravo. Eu quero que vocês entrem como homens livres. Eu quero que vocês, nessa terra, que vocês se portem como homem livre. O Senhor tinha planos maravilhosos para esse povo, mas o povo optou em não entrar na terra, porque tinha dificuldade. Dificuldade você tem. Meus filhos sabem que casamento não é fácil. É fácil? Não. Quem disse que é fácil? Tem problema. Nós que somos homens, somos santos, a gente tem dia que a mulher acorda, e nós, como somos santos homens, e a gente diz amém, meu amor, né? Eu quero dizer para você, mas um aprendizado diariamente. A vida não é fácil para ninguém, a vida a viver neste mundo, trabalhar, viver em família, viver aqui na igreja, não é fácil para ninguém, porque todos nós somos livres, todo mundo tem liberdade de pensamento. Nós tivemos uma assembleia há coisa de uns 15 dias atrás, a gente queria encerrar e o povo discutindo, mas faz parte, porque todo mundo tem o seu pensamento, o seu raciocínio e tem liberdade para falar. O Senhor planejou para esse povo, o povo dele, que nós fazemos parte, o Israel dele, ser um povo livre, um povo que optasse. Eis aqui, eu te dou o bem e o mal, escolha. Você nessa manhã pode escolher ou dar o dízimo ou não, porque todo mundo diz que dízimo você está enchendo o bolso do pastor. Sou pastor há 30 anos, eu não teria nem mais bolso, de tão cheio que estaria. Você pode vir à igreja cultuar ao Senhor ou não, que todo mundo está dizendo que você, quando vem, você está perdendo tempo. Você escolhe. E o Senhor está dizendo: escolhei a quem servais, que seja o Senhor. Eu não posso ser escravo de uma denominação. A denominação batista diz assim. Não, eu raciocino. Eu tenho que ver o que é bom. Eu não posso ser escravo de instituição. Eu preciso viver na dependência de Deus, seguindo as ordens, seguindo as leis, sim, mas raciocinando o que é melhor para mim, para minha família, e sabendo que tudo tem que ser colocado diante de Deus.